bom dia. É uma enorme alegria estarmos aqui a partilhar estes momentos convosco para que possamos fazer uma recapitulação da lição. Estamos aqui na Igreja de Aveiro. Eu sou o José Carlos Dias e temos também connosco o Manuel Cordeiro. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez queremos informar para todos aqueles que pretendam que podem colocar as vossas dúvidas, questões, também sugestões de oração, que podem escrever no chat, que nós vamos respondendo à medida que elas vão chegando e também que nós possamos partilhar aqui algumas ideias. Mas mesmo bom era que possam estar aqui connosco. A igreja é um local de eleição, onde Deus está presente, para partilharmos com os irmãos, estarmos e convivermos. Como tal, se tal for possível, gostaríamos de, no próximo sábado ou ainda hoje, por favor, estarmos aqui convosco, darmos um abraço, estar convosco e partilharmos algumas ideias. Como tal, fica já o convite e a sugestão de muito em breve estarmos juntos de maneira física e presencial. Para iniciarmos a recapitulação desta lição número 11, vamos pedir a presença de Deus de uma maneira mais especial através de uma oração que eu irei fazer. Senhor Deus, muito obrigado por tantas e tantas bênçãos que tens derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença e também queremos-te agradecer tudo aquilo que nós estudamos durante esta semana. Amém. Sobre a Trindade. É algo que durante milénios tem sido confundido, Satanás tenta ao máximo confundir-nos, mas nós sabemos, porque está escrito, qual é a verdade sobre as três pessoas da Trindade. Vimos também pedir por aqueles que estão doentes, que estão desanimados, que estão tristes, para que tu possas estar com eles, possas fazer a sua recuperação o mais breve possível e que um dia possamos estar em breve juntos aqui na igreja ou, para aqueles que estão mais longe, um dia estarmos juntos no céu. Amém. Tudo que pedimos e agradecemos muito humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Começando pela abordagem que estavas a fazer, Carlos, a palavra Trindade não aparece em lado nenhum na Bíblia e é importante nós fazermos essa reflexão. E quando nós pegamos nesta terminologia, que não é abordado pelo autor da lição nem uma única vez, ela leva-nos a conceitos já adquiridos por várias pessoas dos vários quadrantes cristãos acerca de Deus. Mas nós vemos nesta lição o espetacular que é, sem abordar estes conceitos que hoje sejam atuais, o autor da lição vai pegar exatamente aquilo que João fala acerca das três pessoas da divindade e como elas são compreendidas logo desde o início desta epístola de João, e isto feito de uma forma espetacular. Logo no prólogo, João, quando fala do verbo, aquela terminologia, ou da palavra, ou da verdade, ou logos, que é o termo que é utilizado ali, faz-nos várias observações que nos vão fazer compreender precisamente a existência de mais do que, e às vezes as pessoas dizem mais do que um Deus, mas aqui não. É Deus e Deus é representado por estas três pessoas, ou é completo por estas três pessoas com diferenciação não só na tipologia do seu ser, mas em particular, e aquilo que vamos explorar na lição, é a diferenciação das funções que eles assumem em nosso favor. E essa é que é a parte que é extraordinária na vertente que nós vamos abordar em termos da lição. O versuário, obviamente, está em João, neste caso em João 14, 26, porque nós estamos a estudar todo este livro maravilhoso, em que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, e o Pai enviará em meu nome, disse Jesus,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por isso, apenas num versículo, nós temos aqui as três pessoas, porque quando forma eu vos tenho, é Jesus a falar na primeira pessoa, não é? Fala aqui no Espírito Santo e também o Pai. Ou seja, nós aqui encontramos algumas vertentes que dizem que mesmo Deus é um e pouco mais, ou seja, mais nada. Outros que é Deus e milhares. Outros, ou seja, há para todos os gostos, não é? Há muitas pessoas que fazem esta confusão de teísmos, já que há monoteísmo, etc, etc. O que também me levou a pensar que nós somos monoteístas. É uma pergunta que às vezes nós colocamos a nós próprios, pelo menos eu coloco, e depois ponho-me a pensar, serei monoteísta? Então, mas temos Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sou monoteísta? Sim ou sim? Olha, enquanto eu estava a estudar a lição para vir para aqui, que não tem a ver com a lição, e eu peço-vos só estes 30 segundos para contextualização, eu acho que se eu tinha feito esta reflexão, nunca o tinha feito de forma tão consistente, mas ainda que em todo o Velho Testamento já através dos profetas se vá deixando transparecer a existência de mais do que uma pessoa da divindade, o que é certo é que até ao nascimento de Jesus fala-se de Deus como um. Sim. Com o nascimento de Jesus começamos a perceber, e Jesus fala com frequência, da sua relação com o Pai. E se calhar metade, e eu posso não ser exato porque não fiz essa avaliação correta, mas de metade do ministério, ou na parte final do ministério de Jesus, ele começa a introduzir a terceira pessoa. Exatamente. E o Espírito Santo. E é extraordinário perceber o cuidado amoroso que Deus tem para connosco e a forma gradual com que Ele nos proporciona conhecimento. Porque aqui aquilo que a lição nos está a demonstrar logo em primeiro lugar é que nós não temos capacidade de compreender Deus porque é uma entidade que nos criou e está muito acima de nós. E agora, porque nós não temos essa capacidade ou de o entender ou de o explicar, não significa que devamos recusar ou fazer todas as conjecturas que tu estavas a enunciar ainda há pouco que podem acontecer. Porque aquilo que o Evangelho de João, e não só, porque já vem de trás de todos os escritos do Velho Testamento, faz é que João chama principalmente a atenção que é, se quisermos compreender Deus, temos que olhar para Jesus e para o que foi revelado na palavra. E isso é uma das funções, porque muitas das vezes nós estamos a falar da vinda de Jesus à Terra única e exclusivamente para morrer por nós. Essa foi a função última que Jesus teve. A função primeira foi demonstrar duas questões. Demonstrar quem é Deus e como Ele está desejoso de ter um relacionamento com Deus e não o Deus tirano que era aplacado com milhares de sacrifícios e até com a oferta de vida humana, etc, etc. Esse não é o Deus que está registado na Bíblia e a tradição desmistificou. E demonstrar que é possível viver segundo a lei de Deus. Sim. Se nós pegarmos só nestas duas funções, poderíamos aqui continuar, mas a lição hoje não fala exclusivamente acerca disso. Sim, e finalmente... O seu caráter e também que podemos viver sem pecado. Que é possível a um humano viver sem pecado. É possível... Sem pecar. Não é sem pecado, é sem pecado. E depois, finalmente, o seu sacrifício por nós. Agora, o Pai, como é que nós podemos, através de João, claro, que é o foco da nossa atenção, perceber o Pai e aquilo que o Pai nos vai trazer? Temos aqui uma afirmação que eu li 3 ou 4 vezes. O propósito de Deus ao criar a humanidade era que vivêssemos em harmonia amorosa com Ele
e uns com os outros. E eu li e reli esta afirmação e depois de a ler uma carrada de vezes, acho que ainda não consegui perceber a profundidade completa e a dimensão que aqui está inerente. Agora, quando Satanás se rebelou no céu, ele e os anjos que foram expulsos do céu fizeram questão de baralhar e distorcer tudo isto que era a base de Deus e a essência de Deus e o propósito da criação. E surge então a necessidade, que já aflorei há pouquinho, de Jesus vir restituir a imagem e a autoridade de Deus na sua vinda à Terra. Sim, aí, como há pouco estavas a referir, e bem, é mais um caso de fake news, que hoje em dia é muito conhecido, não é? Das primeiras fake news, se não mesmo a primeira, foi o animal que tentou Eva a dizer que não morrerás. É uma primeira fake news que existiu. Hoje, depois, a outra mesmo é que Deus criou-nos para o servirmos, para sermos como que uns brinquedos, e então estamos a sofrer porque Deus achou por bem criar-nos. Não, como referiste muito bem, para vivermos em plena harmonia com Deus no céu, num espaço perfeito, num espaço onde tudo era controlado, onde nós tínhamos tudo ao nosso dispor, para viver em harmonia com Deus. Deus vinha ao pôr do sol, Deus vinha ter com o homem, etc. Ou seja, nem era criar e abandonar, como alguns também dizem na criação, não é? É um dos tópicos, dos imensos tópicos, mas não, Deus tinha uma presença constante connosco, isso era para nós convivermos e nós vivermos com Deus Pai, ou seja, aquele Pai tirano que é muitas vezes apontado, não era isso, porque senão ele não visitaria Adão e Eva, não é? Nada disso. Exato. E eu não sei se quem nos acompanha desse lado se teve o cuidado de ver os versículos que aqui estão elencados na lição de domingo, mas aquilo das funções do Pai é o permitir e enviar o Filho à Terra para que fosse nosso resgate, confia, entrega o julgamento ao próprio Jesus e é responsável pelo ensino que é feito e concede-nos os pedidos que fazemos em nome de Jesus. Este é o resumo dos textos que cada um de vocês pode ler individualmente, mas agora eu gostaria de partilhar convosco, porque não sei se todos vocês têm os comentários apensos à lição, um excerto do livro Aos Pés de Cristo, que nos diz e que nos ajuda a compreender a verdadeira essência do Pai, que nos diz que tu não o sobrecarregas, não o fadigas. Aquele que conta os cabelos da tua cabeça não é indiferente às necessidades dos seus filhos. O Senhor é muito misericordioso e piedoso. Este é um versículo de Tiago 5,11. O seu coração de amor é tocado pelas tristezas e até pela nossa referência a elas. Nada é grande demais para ele suportar, pois ele sustém os mundos e governa os assuntos do universo. Nada que nos diz respeito à nossa paz é demasiado pequeno também para ele. Não há capítulo demasiado negro da nossa existência que ele não leia, não há dificuldade demasiado difícil que ele não solucione. E o texto poderia continuar e nós poderíamos continuar a ler o que aqui existe. Mas aquilo que Jesus veio demonstrar é particularmente isto. Não há nada de mais difícil na nossa vida que o Senhor Deus não nos possa resolver e Ele não considera nada na nossa vida tão insignificante que não lhe possa dar atenção. E à volta disto, toda uma panóplia de afirmações e conjecturas podem ser feitas acerca de Deus e sempre que nós aceitarmos todas essas conjecturas estamos a desviar da essência que é do próprio Deus. Sim, vemos aqui que é um Pai Celestial, mas não se resume a ficar no céu. Ou seja, alguém distante, que não se aproxima, que não sofre connosco, etc. Por nós estarmos afastados, nem que seja fisicamente, podemos ter os nossos filhos a estudar longe, podemos ter os nossos filhos a viver longe de nós, não quer dizer que o nosso amor
diminua, ou que se transforme, ou que seja abandono. Não, são realidades que continuam 100% perto, apesar de estarmos afastados. Mesmo quando os filhos se afastam, mesmo a nível espiritual, etc., Deus continua-nos a amar, independentemente do nosso pecado mais negro, não é? Ele diz que faz mais alvo que a neve, ou seja, fica branco, o que para nós também é outro conceito que nós não entendemos, não é? Se alguém nos fez tão mal, como é que nós vamos esquecer completamente e apagar e fazer tudo, nem colocar nas profundezas do mar, que para nós também não entendemos este conceito deste perdão tão grande, que é mais Não uma das entendemos porque maneiras. também não temos capacidade de ir ao fundo da fossa das Marianas, que é a Pois parte mais não, profunda. é melhor não. Não dá muito jeito, não dá muito jeito. Por isso é que, por essa mesma dimensão, também não conseguimos compreender. A lição, logo desde o início, faz uma menção muito interessante. Apesar de nós não entendermos estes mistérios, não quer dizer que nós os abandonemos, que não vou pensar nisso, não entendo, não penso nisso. Não, Deus quer que nós possamos pensar, orar, e a partir daí a iluminação vem, porque não vale a pena, não entendo, tipo aquilo do Apocalipse, ou algumas pessoas dizem, não deixa estar que isto está escondido, não mexe. Vamos simplificar. Alguém dos que nos acompanha consegue, na sua mente, compreender o conceito de eternidade? Sempre existiu até agora e a partir de agora sempre vai existir. Se nós pensarmos apenas neste assunto único, nós já percebemos a nossa incapacidade de compreender Deus. E é apenas um aspecto. E a partir daqui, a questão que temos que ter em consideração é, quando entramos na lição de segunda-feira, a intenção de Deus, depois de nós termos caído, enquanto Adão e Eva, enquanto humanidade, lá atrás, a intenção da divindade era oferecer a toda a humanidade a restauração para esta ruptura que causou na nossa relação com Deus pelo pecado. E depois vem aqui a outra parte que eu sublinhei a uma cor diferente. Mesmo que toda a humanidade não aceitasse o que ela oferecia. Esta é uma dimensão do amor que Deus tem por nós que é qualquer coisa de extraordinário. Jesus dispôs-se a morrer, o Pai dispôs-se a permitir que o Filho abandonasse o céu e vivesse aqui como ser humano e que morresse, e o Espírito Santo dispôs-se a trabalhar os nossos corações, ainda que em nenhum coração todo este trabalho surtisse efeito. E é só quando nós falamos nesta dimensão que nós compreendemos efetivamente de que é que nós podemos estar a falar. Ou compreendemos, ou se me permitirem, começamos a ter uma noção. Porque a verdadeira compreensão eu acho que só iremos ter mais tarde, se calhar uns largos anos depois de já estarmos na eternidade. Aí sim, na eternidade. E também no infinito. Ou seja, que também é um conceito que nós nos deixa fora de contexto, porque nós não conhecemos o que é o infinito. Tudo tem um fim, tudo tem um patamar, tudo nasce, cresce, morre. Não é? Como tal, para nós é tudo é muito estranho. Mas, mais uma vez, não devemos... Não entendo, vou deixar para um lado. Não, porque isso aí, muitas vezes, é um terreno fértil para Satanás poder trabalhar de maneira a nós podermos não acreditar na criação, não acreditar numa série de coisas, porque também não faz sentido. O sábado também não faz sentido. Certas coisas não fazem sentido. E é um terreno fértil para Satanás trabalhar. Não, vamos orar, porque se está escrito, se está na Bíblia, há uma explicação. Se há uma explicação, o autor da Bíblia explica-nos. Como tal, vamos orar e continuar. Eu estava-te a ouvir e estava aqui principalmente a pensar que nós muitas das vezes somos teimosos o suficiente para não prescindir nada e não abrir mão de nada daquilo que entendemos a que temos direito. Mas vamos parar só um momento para pensar e aqui na lição de segunda-feira, apesar de não ser falado clara e abertamente, vamos pensar apenas numa questão que é
Deus, o Pai, prescindiu de se encontrar cara a cara com o ser humano para que o ser humano não fosse fulminado pela sua presença por causa do nosso pecado. Então, durante estes anos todos, o Pai tem prescindido e Satanás tem aproveitado para distorcer a imagem de Deus, porque se ele se apresentasse em pessoa, nós seríamos destruídos. Sim, não temos capacidade. Jesus, para poder viver connosco e cumprir o seu ministério, prescindiu da forma divina para assumir o corpo humano, algo que nunca mais o vai deixar. E é ainda algo mais extraordinário, que não está na lição, mas que eu apelo só que nós fazemos esta reflexão, que é, um dia, na eternidade, quando o meu corpo e o do Carlos for restaurado e nós voltarmos a ter cabelo e deixarmos de ter cicatrizes e sem sentir dores articulares, o corpo de Jesus vai ser o único que vai ter as cicatrizes das lesões que lhe foram infligidas para que nós pudéssemos ser salvos. Pelo pecado. E é aqui que nós começamos a perceber um pouquinho a nossa teimosia. Porque eu não quero prescindir nada, nem sequer das minhas opiniões. E temos Jesus, que depois de assumir a forma e o corpo humano, não vai prescindir dele pela eternidade para que seja um indicativo, um ícone, algo para nós reconhecermos o quão grande amor o Pai teve que permitiu que o Filho viesse e morresse por cada um de nós. E isto vai nos acompanhar pela eternidade toda. As únicas cicatrizes que estarão visíveis serão aquelas que Jesus porta por causa de mim. Sim, por causa dos nossos pecados. Foi por isso mesmo que, avançando um pouco já para a lição seguinte, nos aponta que o relacionamento que também existe entre Jesus e o Pai. Foi um relacionamento pessoal, um relacionamento profundo que levou a que Jesus dedicasse muitas horas de conversas com o Pai. Muitas horas. Não foi apenas no Monte das Oliveiras, etc. Porque às vezes pensamos, podemos ser levados a pensar que Jesus apenas aos 30 anos começou a orar, ou que Jesus só depois, passado uma fase da vida dele, começou a orar, etc. Não, certamente que não. Se lermos o Desejar de Todas as Nações, percebemos perfeitamente que não, e o contacto com a natureza, Jesus aprendeu muitas lições. Aprendeu muitas lições, além também com os seus pais e também certamente com todos os primos e toda a sua família alargada. Ele teve um contacto fundamental, mas ele sempre teve uma relação muito, muito especial com Deus. E é essa relação especial com Deus que permitiu que Jesus continuasse, apesar de, como há pouco disseste e muito bem, apesar de, na sua missão, muitos não quereram, muitos não acreditaram, desdenharam, zombaram, etc., que também hoje em dia pode acontecer perfeitamente connosco, por isso nós não somos imunes a isso, muito pelo contrário, se Jesus não foi, quanto mais nós. Mas não é por causa disso que deve nem ser quebrada a ligação com o Pai, nem com as outras pessoas. Jesus manteve sempre a ligação, tanto com o Pai como com as outras pessoas. Quando nós perdemos esta ligação deste triângulo, não é? Onde nós somos uma das pequeninas partes, no nosso caso, não de Jesus, mas nós somos um pequenino elo, aqui no meio deste triângulo, em que nós devemos manter a verdade, que é a verdade de Deus, independentemente se as outras pessoas acreditam, se não acreditam, etc. Há uma verdade de Deus. Nós estamos a defender uma verdade de Deus, não a minha verdade, mas uma verdade de Deus. Está baseada na Bíblia. Por isso, nem são as nossas palavras, nem nada. Baseamos na Bíblia. Há uma trindade. Porquê? E nós devemos conhecer bem estes passos fundamentais. Porque vai haver, algures no tempo, um dia em que nós vamos deixar de ter uma app ou uma Bíblia física, etc. E se nós não tivermos isto bem firme connosco, qual é, como disseste no início, quais são os atributos de Deus, os de Jesus e do Espírito, atenção,
não é aqui há este degradê, não é? Exato. Deus, Jesus e Espírito Santo, porque nós temos que chamar 3 nomes, estas 3 pessoas, em que nós temos de ter bem a certeza a qual nos devemos dirigir também em cada uma das situações da nossa vida que nos acontece. Como Jesus também fez. É por isso que só mais tarde é que aparece o Espírito Santo. E não antes. Porquê? Porque há atributos, há momentos na história, etc. E também no nosso relacionamento com Deus, e Jesus exemplificou muito bem isso, em que ele se dirigiu ao Pai, porque ali era um momento de se dirigir ao Pai, como a lição nos aponta claramente no seu relacionamento com Deus, o Pai. E é aquela afirmação e a compreensão de que Jesus está permanentemente a representar as ações e as palavras do Pai. E há bocadinho, quando eu ainda estava em casa a fazer a revisão da lição, eu estava a pensar, e para quem tem uma vida já na Igreja Adventista e que participou em alguns acampamentos, é algo que eu costumo ver com alguma satisfação, que é os meus amigos de juventude, quando eu partilhava momentos com ele. Agora, quando eu vou a acampamentos fazer algumas atividades, eu começo a ver alguns jovens que me fazem lembrar pessoas que me eram muito próximas. Não só pela fisionomia, mas da maneira como brincam, da maneira como falam, da maneira como comportam. Faz lembrar, e às vezes eu entro em conversa com estes jovens e digo: olha lá, tu por acaso, sou filho, ou sou sobrinho, ou qualquer coisa assim. E esta imagem que nós podemos encontrar hoje em dia nas pessoas, que nos faz compreender que aquela pessoa, e nós na gíria dizemos tem pinta de, é aquilo que Jesus fez exatamente. A representação que ele faz do Pai, quem era conhecedor dos escritos de Moisés e dos outros profetas, podia identificar nas atitudes de Jesus e nos propósitos de Jesus aquilo que Deus tinha emanado nas suas orientações para com o povo de Israel, nas suas orientações com aquele povo que ele pretendia, e aqui só um à parte, não que se fechasse em si na informação que tinha, mas que através daquele povo fosse difundida a verdadeira imagem de Deus. Sim. Mas aí, tanto aquele povo naquela altura, como hoje nós, enquanto chamados cristãos ou de movimentos cristãos, independentemente de qual ele que seja, muitas das vezes fechamos-nos sobre nós mesmos, não partilhamos esta mesma informação e então não nos é reconhecida a semelhança com Cristo. Não nos é reconhecido nas nossas palavras e ações a nossa proximidade com aquele Jesus que sempre se esforçou e sempre teve o eterno cuidado de se assemelhar o mais possível com o Pai, para que a imagem do Pai fosse restaurada na humanidade. Sim, sim. E é interessante que o próprio Jesus também perguntou: quem dizeis vós que eu sou? Já agora, vocês já estão comigo aqui há algum tempo, as pessoas à volta, etc. Já agora, quem eu sou? Elias? Moisés, pronto, todos aqueles do Antigo Testamento, obviamente, não é? E é interessante que a definição que as pessoas tinham dele, muitas deles podiam dizer, eventualmente um Moisés que libertou as pessoas, etc. Por isso tu, à partida, também irás fazer a mesma coisa. Um Elias, esse também, subir uma carruagem, ok, de fogo, ok, também me parece bem, etc. Ou seja, o próprio Jesus também meteu as pessoas a pensar, pelo que eu faço, pelo que eu digo, quem é que vocês pensam que eu sou? Se nós nos fizessem essa pergunta, ou nós fizéssemos essa pergunta às outras pessoas, às vezes, também um belo tema para um culto. Mas aquilo que tu estás a dizer é aquilo que muitas das vezes o Espírito Santo nos pergunta ao nosso coração. Que estás aqui? E tu, o que é que dizes que eu sou? Porque é importante, porque a confissão do nosso pecado e o sentir da necessidade de perdão passa por aí, pela confrontação, que é não só quando Jesus pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Ou a outra pergunta que às vezes Jesus fazia perante os doentes que precisavam de alguma coisa: que queres que te faça?
E estas duas perguntas são as mesmas que Jesus ainda faz hoje, através do Espírito Santo ao nosso coração. Exatamente. Primeiro, quem tu achas que eu sou? Assume que eu sou alguém que está acima de ti, sou o teu Criador e sou a única solução. E agora diz-me a outra questão, a segunda questão é, o que queres que te faça? Sim. O que é que tu estás à espera que seja a minha intervenção na tua vida? E essa é a outra questão. E aqui, no fundo, tu acabaste por introduzir já a lição de quarta-feira e a função do Espírito Santo, que, se calhar, das três pessoas da divindade, é aquela que, ao longo do tempo, é a menos compreendida e a mais contestada, porventura. Sim. Tanto que os ingleses têm uma expressão que é a Holy Ghost, o fantasma santo. Vamos a uma tradução literal mesmo. Tradução literal. Holy Ghost, fantasma santo. Ou seja, fantasma porque não tem corpo, segundo esta tradução, atenção. Que não tem corpo, é como que é um fantasma, não sei. Como também nunca ninguém viu nenhum, isso também ninguém pode dizer o que é um fantasma. Mas assim, na ficção, etc., pode ser uma coisa que anda no ar, que não é tangível, etc., mas, no entanto, é santo. Ou seja, mais uma vez, há uma expressão que é um pouco estranha, mais uma vez, para confundir a nossa, e creio eu mesmo, até mesmo para diminuir o próprio Espírito Santo como um Deus menor, como uma pessoa menor na Trindade, etc. Então, se não tem corpo, como é que foi feita a nossa imagem, etc. Depois, a partir daqui, começa logo uma série de... Muitas pessoas pegam neste tema e começam a explorar e a inventar, mais uma vez, fake news, não é? A fazer invenções sobre o que é o Espírito Santo. Mas, para nós, o Espírito Santo tem uma função fundamental no dia de hoje. Neste momento, que estamos aqui a gravar em 2024, é uma presença que tem que ser diária, tem que ser horária, estar sempre connosco nas nossas orações, na nossa maneira de viver, etc., porque é quem nos acompanha de forma diária, de uma forma permanente. O Espírito Santo está permanentemente connosco para nos ajudar nas nossas tarefas do dia-a-dia e que nós não possamos ter a mínima dúvida sobre esse aspecto. Olha, enquanto estavas a falar, e precisamente por causa disso, eu estava aqui à procura e não estava a encontrar uma afirmação que ela não é inspirada, ela nos faz, que nos diz basicamente o seguinte, porque não estou a encontrar aqui o texto. Não é no estudo adicional? É no estudo adicional, mas eu não estou a encontrar na mesma. Também, se é, eu também lembro-me de haver. O Espírito Santo é dado como agente de regeneração para tornar eficaz a salvação preparada com a morte do nosso Redentor. O Espírito Santo está constantemente a procurar atrair a atenção dos homens para a grande oferta da cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as preciosidades das Escrituras às almas convictas. Agora, o que ela diz também é que Deus não revelou, através de nenhum dos profetas, particularidades acerca do Espírito Santo. E se Deus não o fez, não nos compete a nós compreender aquilo que já do início da lição nós estávamos a discutir, que nos é impossível compreender aquilo que não nos foi desvendado. E por isso não é nossa obrigação estar a procurar. Agora, João tem relativamente a esta atitude, tem uma atitude de não entrar em controvérsia. Diz-nos aqui, como testemunha de Cristo, João não se envolveu em controvérsia ou em cansativos debates. Declarou o que sabia e o que tinha visto. Poucos puderam, como João, ver as belezas do caráter de Cristo, aquele que era chamado o Filho do Trovão e que, quando Jesus ascende aos céus, é chamado o discípulo do amor, pela transformação que aconteceu na sua vida. O seu testemunho sobre a vida e a morte do Salvador era claro e penetrante.
Da abundância que havia no coração brotava o amor pelo Salvador enquanto falava. E enquanto eu lia isto, eu recordava-me que não só João, mas também Paulo fala da mesma questão. Quando Paulo se converte, quando ia a caminho de Damasco, a forma como ele interage com o próprio Jesus e percebe que tudo aquilo que ele estava a fazer até então era errado e se arrepende e muda a forma de vida, foi este mesmo poder que aconteceu com João, com Pedro, com Tiago e com Paulo, que permitiu que o Evangelho fosse disseminado desta forma, que é aquilo que Jesus fez por mim, à semelhança do endemoniado gadareno, da viúva de Naim e de outras pessoas, foi desta forma que o Evangelho cresceu. Foi quando ele estava junto com a samaritana, junto ao poço, quando lhe diz para ir buscar o marido e ela diz que não tem, e Jesus revela-lhe pormenores da sua vida que ela não fazia a mínima ideia e não havia possibilidade que ele soubesse se não fosse ele mesmo Jesus, que faz com que ela se levante do lugar e vá chamar as pessoas da povoação para virem ouvir aquele homem, porque ele tinha alguma coisa para lhes ensinar. E este é o poder e é aquilo que o Espírito Santo faz através de nós. Nós não temos a capacidade de o compreender, não só em forma, como no poder que ele tem de transformar a nossa vida e transformar o nosso coração. A única coisa que Deus nos fala é que, através de Jesus e através depois dos apóstolos, é que o Espírito Santo, assim que nós aceitemos os méritos de Jesus por nós, pode vir ao nosso encontro para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Estamos praticamente a terminar o nosso tempo. O tempo passa rápido, pelo menos aqui do nosso lado. Espero que o mesmo desse lado do ecrã, em que queremos mais uma vez pedir que, por favor, para quem tiver alguma sugestão, dúvida, pedido de oração, possa escrever, mas que falta ainda um dos temas que a lição nos aborda, que é a oração de Jesus, que nós encontramos em João 17. João 17 é um capítulo em que nós vemos a oração de Jesus e vemos que ele aqui assume como que uma posição de sumo sacerdote, ou seja, de um líder, e não tanto daquela criança que nasceu, etc, mas já numa fase mais avançada da vida, ou seja, a função do sumo sacerdote, ele representava essa função, não para se exaltar ou pelo poder, etc. Não é isso que Jesus nunca demonstrou nada disso, muito pelo contrário, que era uma pessoa com um caráter humilde, em que ele fazia tudo para bem dos outros, etc. Mas esta posição de sumo sacerdote, para que, tal como no Antigo Testamento, nós vemos qual é que era uma das funções do sumo sacerdote. E esta lição de quinta-feira fala-nos exatamente sobre isso, para terminarmos. Esta lição, e como é contextualizado pelo autor desta lição, é um capítulo que é muito à semelhança de todas as recomendações que Moisés deixa ao povo antes de os deixar. É semelhante àquilo que Josué fez, a oração de bênção de Davi e de Salomão relativamente ao templo, enquadra-se perfeitamente em toda esta preocupação. E, muito rapidamente, porque efetivamente não temos tempo, olhando estes 26 versículos do capítulo 17, eu posso aqui fazer destaque de 4 ou 5 aspectos, que nos versículos 3 a 5 temos enquadrado o projeto da salvação, dos versículos 7 a 9, o testemunho de Jesus aos discípulos e a preocupação pela intercessão pelos discípulos. No versículo 17, recordar que a palavra que ele partilhou com os profetas no passado e que partilha agora com os discípulos é a verdade, e o propósito dele é dar a conhecer Deus, versículo 25. E eu deixei para o último o versículo 21. E o versículo 21 do capítulo 17
que aí sim eu vos apelo para nós irmos à Bíblia e nós podermos ler, diz-nos lá, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles como nós, para que todo o mundo creia que me enviaste. E eu deixei este versículo para o fim porque é nesta oração que o próprio Jesus está a orar por mim, está a orar por ti, Carlos, está a orar por cada pessoa que aqui está em casa. Porque não são só aqueles discípulos daquele momento, mas todos aqueles que viriam a crer que Jesus era o enviado de Deus. E este é o especial cuidado que Jesus teve e que o Espírito Santo continua a preservar e a lutar com o nosso coração, que é demonstrar que, ainda que cada um de nós se sinta pequenino, que se sinta como Gedeão, o mais pequeno da sua família, que era a mais pequenina de Manassés, dentro de Israel, ele não considerava que era nada significante, mas através dele, Deus proporcionou a libertação do povo de Israel naquele momento, daquela história. Quem sabe se qualquer um de nós poderá ser um Gedeão, uma Ruth, uma Esther, para esta altura. Agora, Jesus veio revelar o Pai e o Evangelho de João mostra como Jesus levou a sério esta missão. Ele representa corretamente a palavra e as ações de Deus. E agora a questão fica, o ónus passa para o nosso lado, que é, da nossa parte, se Jesus levou a sério a missão de representar o Pai e falar como o Pai, como farei eu, grato pela salvação que Ele me proporcionou, estarei eu disponível para fazer também este trabalho? O nosso tempo chegou ao fim. Queremos agradecer a sua presença, ter estado connosco e deixar um desafio importante, que é um desafio que se encontra na lição número 12, que é a lição desta semana, que hoje já temos uma primeiro vislumbre, hoje à tarde, para todos aqueles que quiserem estudar um pouco, e vamos falar a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Creio eu que iremos ter mais aprofundar sobre o que é que João deixou para cada um de nós, o que é que nós podemos aprender, aplicar e, acima de tudo, nos aproximarmos mais daquele ideal que foi Jesus, que João aponta muito Jesus pelo a sua maneira, a sua visão especial sobre Jesus. Cada um de nós tem uma visão distinta, mas que aponta exatamente para o que é que Jesus é e o que é que ele significa para cada um de nós. Fica o desafio para que possamos estudar a lição, para que possamos orar, recapitular, ajudar os outros e cada vez estarmos mais perto de Deus. Pedia, por favor, para que o Manuel pudesse terminar. Convido-vos, assim como estão, a baixarem as vossas cabeças e vamos orar. Querido e bom Deus, que nos altos céus habitas, graças te damos pelo teu infinito amor por cada um de nós. Te agradecemos a forma como, através desta lição, está patente o amor manifesto pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, sempre dedicados a nos resgatar da confusão provocada pelo pecado neste mundo e a conseguirmos perceber efetivamente o verdadeiro caráter do Pai, manifesto pelas ações e pelo percurso de vida do Filho aqui nesta terra, mantendo o nosso coração disponível para ser intervencionado pelo Espírito, de maneira a que possamos nascer pelo Espírito, nascer para as coisas espirituais e dessa forma ficarmos abertos e permeáveis a poder testemunhar deste tão grande amor a outras pessoas que se possam da mesma forma apaixonar. É isto que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.